Olá, pessoal. Aqui é a professora Jéssica de Geografia. Na aula de hoje, nós vamos conversar sobre as estruturas do relevo. Peço que vocês peguem o material aí do volume 2, segundo bimestre, para a gente conversar sobre aqui essas macroestruturas, né, as bases geológicas do relevo. Vamos relembrar rapidinho o que é o relevo, né? Onde se encontra o relevo? Você já sabe que o relevo está na parte da estrutura da litosfera, na parte da crosta, né? Parte mais externa que se resfriou, que é toda fragmentada e dinâmica, realiza movimentos tectônicos, né? É resultado da ação de agentes endógenos e agentes exógenos. Mas hoje nós vamos falar do que estrutura esse relevo, quais são as estruturas macro. E aqui eu trouxe dois exemplos, né, da importância de eu conhecer esse conteúdo no meu dia a dia para o planejamento, no caso urbano, né, governamental, no caso, políticas públicas, para a economia. Veja aqui que na imagem à sua esquerda eu vou ter uma técnica, que é uma técnica aplicada em áreas de terreno íngreme. Veja que é resultado aí áreas principalmente no sul e sudeste asiático, eu tenho essa técnica, que é uma técnica chamada de terraceamento, onde eu construo degraus, analisando a altimetria do relevo, ou seja, as curvas de nível, e aí visando diminuir o processo erosivo a partir dos elementos como a chuva, o vento, eu vou, digamos, cultivar nessas áreas, ter um aproveitamento do relevo mesmo que ele seja íngreme. Países como o Japão, por exemplo, onde é um país insular, um país pequeno, muito montanhoso, é uma técnica interessante, mas eu preciso da análise da estrutura do relevo para poder aplicar tudo isso. Ou, por exemplo, para o planejamento urbano, né, para a densidade populacional, a ocupação humana de uma determinada área. Então, essa é a importância, além de outras. Vamos falar aqui quais são, mas antes eu vou começar com dois conceitos básicos, tá? Vamos começar aqui com esses dois conceitos: orogênese e epirogênese. Qual seria a ideia desses dois? Orogênese, grava aí, movimento horizontal, tá? Movimento horizontal de placas, seja ele convergente ou divergente. Então, está associado ao movimento horizontal, orogênese, orogenético, né? Pode cair na tua prova. Então, vai fazer com que apareça grandes cadeias de montanhas, seja no relevo terrestre, que eu vou chamar de montanhas, eu vou chamar de dobramentos modernos, e no caso do relevo submarino, eu vou ter a formação de dorsais, que é a mesma coisa, só que o nome a gente classifica como dorsais por conta do relevo submarino que leva a outros nomes. Então, eu vou ter associando aí o movimento de colidir, essas placas vão colidir, e aí dependendo da densidade vai acontecer o processo de obducção, de subida, e ou também movimento aí de descida, devido à densidade maior. As placas oceânicas, elas são mais densas que as placas, no caso as placas continentais, então ela tende a descer, fazer o processo de subducção, assunto que a gente já viu aí nas aulas anteriores. Aí aqui eu também coloquei um processo, um fenômeno que é a epirogênese, é o contrário da orogênese, eu vou ter um movimento vertical, tá? O que vai acontecer? Uma área vai subir e outra área vai descer. Não é, digamos aí, tão importante, grandes formadores aí, digamos, esse fenômeno forma tantos os relevos como, por exemplo, a orogênese, tá? É um movimento geologicamente falando muito lento, né? Ele chega a ser menos de 1 centímetro, muitas vezes, ao ano, é muito pequeno. Aqui a gente pode dar um exemplo, a Península Escandinava, né? A Noruega, a Suécia, por exemplo, estão subindo e a parte do noroeste da Europa, principalmente ali nos Países Baixos, descendo. Esse processo de subida e descida tem a ver com as falhas geológicas, tem a ver com sedimentos, gelo, água. A área que está recebendo maior pressão tende a descer e a área, por exemplo, que pode estar tendo um digelo, pode subir, mas muito lentamente, tá? Que chega a ser 0,05 a 1 centímetro ao longo de um ano. Então, é muito pequeno, está ligado à isostasia, tá? Epirogênese, geralmente, você não vai encontrar muito, porque é um termo ainda muito tradicional, epirogênese, a gente usa muito a isostasia. Vamos continuar. Quais seriam essas bases geológicas, tá? Essas bases geológicas são 3, certo? Eu quero que você olhe aí na sua apostila, são 3. Alguns livros, eles vão divergir em relação ao termo, né? Por exemplo, os escudos cristalinos é como se estivessem dentro dos crátons.
Mas aí mais lá na frente eu vou explicar para vocês. Na apostila de vocês traz nessa abordagem escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. São essas as bases geológicas do relevo, tá, gente? Os escudos cristalinos, eu coloquei uma foto aqui, bacias sedimentares, formada, você já sabe aí, por sedimentos, o nome ajuda muito, e dobramentos modernos, que tem a ver com o movimento orogenético, né? A orogênese que eu acabei de falar. Então, são 3 macroestruturas. Aqui, para a gente entender, né, a questão da formação geológica dessas macroestruturas. Então, eu vou ter aí o escudo cristalino, né, os crátons, são formas de relevo extremamente antigas, super resistentes, ricas em minerais, por isso que escudo de resistente, cristalino, rico em minerais, se formou no processo de resfriamento da Terra, é muito antigo, tá? Essa forma de relevo, essa estrutura é muito antiga, ela data aí da era pré-cambriana, vamos lembrar aí da tabela geológica. A era pré-cambriana até parte um pouco, pode pegar uma parte da paleozoica, mas nem tanto, ela mais envolve aí o início, né? A partir da paleozoica a gente vai ter a formação das bacias sedimentares. Olha só, as bacias sedimentares, como o esquema está mostrando aqui, elas se formam em áreas baixas, principalmente em áreas de depressões, tá? Áreas de depressão relativa ou absoluta. Vai se acumular sedimentos vindo de áreas altas, trazidas, transportadas por elementos naturais, no caso aí a erosão, né? Que vai vir a erosão pluvial, a erosão eólica, a erosão fluvial, como a gente falou nas aulas. Então, as bacias sedimentares vão se formar já na era paleozoica, mesozoica, parte da mesozoica, e os dobramentos modernos são as formas de relevo mais recentes que nós temos. Se formou aí na era cenozoica, a era mais recente na idade geológica da Terra, são resultado do movimento convergente e divergente de placas, como eu falei para vocês, está ligada à orogênese. Então, aqui é só para a gente resumir, né? Os escudos cristalinos são as rochas mais antigas que nós temos, como eu disse, data da era pré-cambriana e paleozoica. Professora, não tenho ideia do que seria isso. Lá na sua apostila tem uma tabela do tempo geológico, né? Nós vamos ter a divisão em éons, eras, né? Períodos, e no caso da última era, nós vamos ter épocas. O que tu precisa saber, né? É que tem as eras das mais antigas, no caso, a mais antiga que é a pré-cambriana, até a mais recente que é a cenozoica. Quando eu falo que os escudos cristalinos, eles se formaram na era pré-cambriana, são rochas extremamente antigas, tá? Se formaram aí no processo de resfriamento dessa litosfera. Eles também podem receber o nome de maciços antigos, tá? Como que eu vou identificar os escudos cristalinos? São formas de relevo extremamente desgastadas, tá? Você vai observar pelo topo. O topo é extremamente desgastado, a gente vai ver fissuras, vai ver um topo mais arredondado, né? Aqui tem uma forma, o Pico do Dedo de Deus, aí no Rio de Janeiro, Teresópolis, é um exemplo. Veja que é uma forma de relevo já desgastada. Sofre, por ela ser muito antiga, sofre muita ação dos agentes, dos elementos externos, da chuva, do vento. Veja que essas primeiras rochas, elas têm bilhões de anos. Então, elas são muito resistentes, elas ainda se mantêm elevadas, com altitudes acima de 200, 300 metros de altura, mas você vai observar no topo que eu tenho um desgaste dos agentes externos, tá? E são estruturas aí que eu vou ter os crátons, que são formas de relevo, que dão estruturas onde eu tenho um relevo mais estável. Por exemplo, o Brasil é rico nesse tipo de estrutura. O Brasil tem muitas formações de planaltos, tá? Tá numa área geologicamente estável, quer dizer que não tem grande possibilidade de terremotos, de tsunamis. Está numa área de, digamos, igual ao Brasil, né? Em cima de uma placa. Então, os escudos cristalinos, olha só, escudo, rocha resistente, data da era pré-cambriana, extremamente antiga. Cristalino, porque no processo de resfriamento da Terra, ela recebia atingimentos de meteoros que deixavam detritos, né? Foi se resfriando, se solidificando e cristalizando esses minerais, de acordo com a composição química e física, né? As pressões e altas temperaturas vai ser rica em minerais. Então, áreas que eu tenho grande exploração, né, de minério de ferro, de ouro, bauxita, cobre. Então, o Brasil é rico, por exemplo, em minerais por conta de
ter grande aí estrutura voltada para os escudos cristalinos. Bacias sedimentares. Aí, olha só, as bacias sedimentares é onde eu vou encontrar as chamadas planícies, né? É onde eu vou encontrar o acúmulo de sedimentos. Elas são resultado da deposição de sedimento, como você está vendo aí, né, de vermelho, seja de rochas mais antigas, seja de outra rocha sedimentar. Então, as áreas baixas de depressões vão receber esses sedimentos das áreas mais altas, e aí esses sedimentos vão começar a se solidificar, lembra da diagênese, vão começar a se acumular e vão se compactar, formando aí as bacias sedimentares, que podem ser encontradas em ambientes marinhos, em praias, vales, né, pântanos. Nós temos aqui a bacia do rio Amazonas, né? Está sobre uma bacia sedimentar. É um exemplo formada pelo acúmulo de sedimentos. Diferentemente aí no caso, só voltando aqui, os escudos cristalinos, eu vou encontrar rochas dentro dessa macroestrutura, eu vou encontrar rochas aí, no caso, ígneas, que são as magmáticas, e rochas metamórficas. Já que nas bacias sedimentares, eu vou encontrar, obviamente, as rochas sedimentares. E aí, qual o interessante aqui? Como eu mostrei nesse esquema, as provas tendem a colocar, por exemplo, o Enem já colocou uma questão em que eu tenho uma bacia sedimentar, e como que tu identificava isso? Eu tenho várias camadas com sedimentos diferentes. Então, nesses sedimentos, por exemplo, nessas bacias sedimentares, eu vou encontrar petróleo, gás natural, carvão, porque são restos de matéria orgânica de seres, algas, né? Árvores gigantes que foram soterrados ao longo do tempo geológico, digamos, soterrados por esses sedimentos compactados, e devido à pressão e devido à condição geológica, físico-química, vai formar aí, no caso aí, os combustíveis fósseis. Os combustíveis fósseis são encontrados nas bacias sedimentares. Voltando aqui, a terceira macroestrutura vão ser aí os dobramentos modernos. Olha só, os dobramentos modernos, eles recebem o nome de montanhas, né? Como eu falei, dobra, enrugamento, movimento convergente ou divergente. O divergente sai material do interior do magma, se resfria, se acumula, formando um novo assoalho. Lembra que no meio do Oceano Atlântico eu tenho uma cadeia de montanhas chamada dorsal mesoatlântica. Então, os dobramentos modernos são dobras, são onde eu tenho um choque, a instabilidade tectônica, as pressões tectônicas, que vai formar o enrugamento do relevo moderno, porque data da era cenozoica, a última era geológica. Então, por isso que os nomes também vão te ajudar na hora de tu identificar na hora da prova, tá? Então, são originados pelas pressões tectônicas, colisão de placas litosféricas, formando cinturões móveis. Por que móveis? Porque aqui eu tenho a orogênese, aqui é um movimento dinâmico, acontece sempre, né? Movimenta até 5, 6 centímetros ao longo do ano, eu tenho elevada altitude, intensa movimentação tectônica. E qual a diferença desse para os escudos cristalinos? Aqui eu tenho as formas de relevo mais elevadas. Além de serem mais elevadas, você vai perceber que o topo dos dobramentos modernos é pontiagudo. O que quer dizer com isso? Ele é mais, digamos, menos desgastado em relação aos escudos cristalinos, aos crátons, né? Eles têm um topo mais pontiagudo porque sofreu pouca ação dos elementos naturais em relação aí aos escudos cristalinos. Então, são formas de relevo elevadas, resultantes do movimento orogenético, são móveis, dinâmicos, né? E formam aí as grandes cadeias de montanha, como a Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul. Aqui na sua página 33, você vai ver aí essas formações, né? Você vai ver aí as partes que estão mais escuras, marrom escuro, são os dobramentos, né? As montanhas. Aqui na América do Sul, nós temos aí a Cordilheira dos Andes, montanhas rochosas ali na América do Norte, os Alpes na Europa, Atlas ali, Planalto da Etiópia, Planalto do Irã, nós vamos ter a Cordilheira do Himalaia, né? São áreas extremamente altas de instabilidade tectônica, e nós vamos ter essas áreas mais verdes, são áreas de, no caso aí, bacias sedimentares, áreas mais baixas, e aí, no caso amarelo mais claro, seriam as áreas de planalto, onde eu tenho uma estrutura mais antiga, tá? Que vão ser as montanhas aí médias que ele coloca
e os planaltos. Olha só, o relevo sul-americano. Aqui nós temos um relevo, veja que esse mapa, primeiro ele mostra a América do Sul, né? A América do Sul, que é onde a gente está situado. O Brasil representa muito, né, nas dimensões continentais. Do outro lado, ele traz um mapa físico. Veja que no mapa físico da América do Sul, a gente encontra essas três macroestruturas. Desde as áreas de planície, que são essas áreas verdes, veja que eu tenho uma área de planície aqui da bacia amazônica, né? Eu tenho a planície aqui da planície platina, do Rio Prata, nessa parte mais sul, planície costeira em toda a costa. Na parte aqui mais central do Brasil, eu tenho formação de planalto, né? Planalto brasileiro, planalto central, parte daqui também eu tenho um grande potencial hidráulico, né, por conta também da nascente de diversos rios. Aqui eu vou ter na parte mais oriental, né, no caso da América, ou na parte mais ocidental, digamos assim, na parte mais a oeste da América do Sul, eu vou ter o quê? Eu vou ter, voltando, eu vou ter a Cordilheira dos Andes. Então, a Cordilheira dos Andes é resultado do movimento de duas placas, placa sul-americana e placa de Nazca. Essas duas placas, elas possuem densidades diferentes. A placa sul-americana é uma placa continental e a placa, no caso de Nazca, é uma placa oceânica. Então, acontece o processo de subducção, né? Então, a Cordilheira dos Andes é resultado do movimento orogenético de placas. Então, veja que em toda a estrutura do relevo da América do Sul eu vou encontrar essas características. Aqui, né, para a gente entender que o Brasil ele é referência por conta da estrutura que predomina estruturas antigas de planaltos. Vocês vão ver nas próximas aulas, né, que as formas predominantes do relevo brasileiro são formas extremamente antigas. O relevo brasileiro, como eu disse, o Brasil tem bastante crátons, né, os escudos cristalinos predominam aqui no nosso território. Então, o Brasil ele vai ser rico em minerais. Esses minerais que podem ser comercializados, né, através da mineração são extraídos, podem sofrer o processo de beneficiamento, exportados, né, para outros países. Então, aqui tem uma lista, na sua apostila você vai encontrar os principais minerais. O Brasil é destaque em minério de ferro, manganês, bauxita, petróleo. Então, veja que também tem essa importância em relação à economia, em relação às riquezas naturais de um determinado território. Por fim, vamos concluir aqui falando da mineração no Brasil, né? A mineração é uma atividade que vai fazer a extração de um recurso. No caso, nós temos dois espaços extremamente conhecidos, que é a Serra do Carajás, aqui no caso do Pará, e nós temos o quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, que acaba sendo uma referência, um estado que levou esse nome justamente por conta das riquezas minerais, né? É uma área também que tem intensa exploração já desde o processo de colonização, mas veja que a mineração ela tem um impacto socioambiental muito grande. Eu tenho uma alteração do espaço na topografia do relevo, além da poluição atmosférica, a poluição hídrica. Eu também tenho a retirada da cobertura vegetal, né? Veja a mudança drástica, a cobertura vegetal também, toda uma biodiversidade envolvendo fauna, flora. Então, também as condições, muitas vezes, dos trabalhadores no subsolo para extrair esses recursos é muito perigosa, utiliza-se explosivos, né? Então, acontece que o Brasil, nesses últimos anos, em especial, a gente teve dois acidentes que ganharam grandes repercussões aí no cenário internacional, né? Trouxe muita crítica, que foi aí os acidentes de Mariana e recentemente do ano passado de Brumadinho, né? Mariana, em 2015, que foi no caso aí envolvendo a empresa Vale, e a gente vai ter depois, pouco mais de 3 anos, outro acidente que foi o acidente de Brumadinho. Então, essas atividades elas têm um impacto socioambiental muito grande, mas o Brasil acaba sendo referência, né, nas reservas, principalmente de minério de ferro, tendo grande potencial no sentido da mineração, né, da exportação desses produtos. É o maior produtor, no caso aí, no quadrilátero ferrífero, vai ser maior referência em relação à exportação de minério de ferro. Então, é uma característica aí do território brasileiro. Para finalizar, né, aí eu quero que vocês façam as atividades que eu postar aí no CLES e durante as aulas. Qualquer dúvida, envie aí no meu privado que eu respondo. Tudo bem, pessoal?
Até mais!